Bom, vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Gladstone. Me ajuda aqui. Estava ouvindo o pastor falar, irmãos, e ontem aconteceu comigo. Vamos prestar atenção. Aconteceu comigo ontem. Eu estava na Afonso Pena subindo do centro. E eu estava recebendo 3 ligações ao mesmo tempo. E alguém me ligou, não vou falar quem é, né? Que está aqui. Falou assim: Ô Narciso, me liga aqui que meu crédito acabou, me liga no meu TIM aqui. É o Lucas. Eu falei, pronto, agora pronto. E desligou. Eu falei, agora pronto, tem 3 ou 4 Lucas na minha agenda, quem quer? Aí eu ligo para um, não é, ligo para outro, não é. E eu com mais 2 ligações no telefone. Meu Deus, quem que é? Ele me liga de novo. Ô Narciso, me liga aqui, é o Lucas. Eu falei, mas que Lucas que é, gente? Pelo amor de Deus, eu já estava nervoso. Aí eu falei assim, Varão, você está nervoso? Aí eu lembrei, nós precisamos controlar nossas emoções, irmão. Nós perdemos a bênção porque não controlamos nossas emoções. E eu estava me lembrando, até compartilhei com o pastor Jorge. O pastor em São Paulo estava dirigindo tranquilo e tal. Passou alguém, deu uma fechada no carro dele. E ele ficou nervoso naquele momento e acabou xingando o moço. No que ele xingou, o moço sacou a arma e meteu o braço e matou o pastor. Por quê? Porque não soube controlar suas emoções. E o pastor Gladstone foi muito feliz. Moisés não entrou na terra prometida porque não controlou as suas emoções. Então, precisamos tomar cuidado, irmãos, para não perder a bênção e não deixar de entrar lá em cima por não controlar nossas emoções. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o pastor Gladstone. Eu pedi para o Jorge que subisse aqui para me ajudar. Temos aqui as fichas de inscrições, irmãos, que fizeram as inscrições. E tem alguns brindes para ser sorteados. Vou sortear pelo menos 2 agora. E o restante no final. Viu, pastor? Escolhe para nós aqui, balança e mistura bastante. Deixa eu ver qual brinde nós vamos sortear primeiro, para a gente já avisar. Nós temos... Vamos sortear 3, pastor. DVD ao vivo de pastor... É Melvin? Melvin, Bretão. Pastor Melvin. Primeiro a ser sorteado. Vai lá, pastor Jorge, por favor, tira para nós aí. Tá? Você não comprou inscrição, não? Você faz sua inscrição que dá tempo. Você não vigiou, não. Cadê o Mauro? Faz sua inscrição, aí você vigia. Dá, ué. Não, então você fez aí. Tainá Vitória. Boa, Tainá. Vamos para Tainá, irmão. Benção, irmã. Agora um DVD, pastor Silmar Coelho, muito bom por sinal. Quanto vale quem você ama? É uma pergunta. Ele vai falar sobre isso. Quem quer ganhar esse, irmão? Vamos ver quem vai sair. Misturou bem, pastor? Misturei. Por falar em Lucas, Lucas Júnior. Mais um? Mais um? Mais um. Próximo agora DVD, muito bom também, irmãos. Pastor Samuel Procópio, muito bom. Ele vai falar sobre por que Deus me chamou. Por que Deus te chamou? Você vai descobrir. Marcos Nonato Batista de Brito. Falei certo o nome, irmão? Certinho o nome, tá? Marcos Nonato Batista de Brito. Que bênção, irmão. Parabéns, viu, filho? A música vai balançar mais, irmão. O que quer ganhar também? Vamos sortear mais um, irmãos? Porque ainda tem mais alguns assim para sortear no final. Tem um livro ali muito bom que vai ser sorteado.
Erros que os pregadores não podem cometer. Você precisa desse livro. Ele é muito bom mesmo. Tá bom? Viu, Lucas? Você que é pregador? Tá bom, Ramon. Tá bom. Como vencer? Isso aqui é muito bom, viu? Principalmente para os casais. Como vencer as dificuldades no casamento? Esse é bom com força. Por favor. Ela é casada? Se não for, vai ser. Sirlene Santana. A esposa do pastor Lucas. Ah! Maravilha! Já é casado, então. Está na mão. Vai abençoar muitas pessoas, viu, minha irmã? Você quer cantar um corinho e chamar o pregador? Eu quero, sim. Isso. Quem vai tocar para me cantar? Cadê o tocador? Então, vou cantar a capela aqui. Vem cá, Kelvin. Meus irmãos, um pastor me disse uma vez, me contou uma história, que foi um fato verídico, isso ocorreu. Ele saiu de manhã, quem me contou foi o próprio, um dos atores da situação. Ele saiu de manhã para ir para a escola dominical. Pastor. Viu, pastores? Saiu e você quer mostrar que se tem um lugar que você é testado, que você tem que vigiar, você mostra a sua temperança, o seu domínio próprio, as suas emoções, é no volante de um carro. Parece que... Deixa eu ver, quem aqui dirige? Deixa eu ver, quem dirige? Uma grande quantidade de pessoas dirigem. Quando você está dirigindo um carro, a pessoa, ela é uma pessoa, ela tem uma personalidade. Entrou, sentou atrás do volante, ligou o carro, vira outra pessoa. Regala o olho, fica agressivo, reclamando de tudo. Esse pastor saiu de manhã de casa e foi para a escola dominical. Domingo cedo. Que hora de telefone tocar? Tente para mim aqui, irmão. Por favor. Fala com a Larissa que eu estou não. O que aconteceu? Um outro carro fechou, mas fechou feio. Fechou deles quase embaterem. Domingo de manhã, 7h30, 7h40 da manhã. Aí já desceu, foi reclamando, um reclamando do outro dentro do carro. Aí eles desceram do carro, já desceram, já tirando paletó e tal. Eram 2 pastores brigando. 2 pastores. Sério, irmão, sério. Aí falou assim, irmão, Pai do Senhor, me perdoa, Pai do Senhor. Tá. Que mico, hein? Que mico. Não vigiava. Muito bem. Kelvin, toca um corinho, Kelvin. Toca um corinho aí, qualquer. Escolhe um corinho aí. Então dá um sol maior aí. Canta um corinho, gente, que eu vou acompanhar. Puxa um corinho aí, deixa eu ver. Ao tom. Ninguém sabe corinho aqui. Aí, ó. Isso aí, ó. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Nosso Deus criou os céus, criou a terra. Cadê a força? Cadê?
Amém. Glória a Deus. Amém? Maravilha. Sem perca de tempo, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Salmos 106, versículo 1. Mais uma vez, quero agradecer ao pastor Jorge pela oportunidade e confiança, ao irmão Narciso, nosso amigo, e a todos que estão à frente desse trabalho muito importante. Deus os abençoe. Salmo 106, versículo 1. Diz assim: Aleluia! É o versículo também, hein? Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Atos. Vamos lá, Atos. Atos, capítulo 16 e versículo 25. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Durante esse tempo, 45 minutos, eu quero falar sobre o que é o verdadeiro louvor. Queridos, um biólogo, ele desenvolveu uma tese do seu doutorado sobre um ser vivo, as formigas. E sabe o que ele descobriu das formigas? Ele descobriu que as formigas, elas não percebem a morte de uma formiga no formigueiro. Então, lá no formigueiro, centenas e milhares de formigas, 1, 2, 3, 4, 5, 10 morrem. E ficam ali no formigueiro, e aquelas formigas que ainda estão vivas, olham para aquela formiga e não percebem que elas estão mortas, mas elas estão mortas. Passado algum tempo, aquelas formigas, ou aquela formiga que morreu ali no formigueiro, ela seca. E quando ela seca, ela agora solta um cheiro. Ela solta um odor. O biólogo, ele chamou e definiu como ácido oleico. Por causa desse ácido, quando a formiga secou e ela deixou exaurir dela aquele cheiro, as outras formigas então agora, elas percebem que há uma formiga morta ali. Ao perceberem que há uma formiga morta pelo cheiro, elas então pegam aquela formiga morta e levam para fora do formigueiro a um cemitério que eles fazem fora do formigueiro. Joga ela fora. Esse biólogo descobriu isso, que as formigas, elas não percebem simplesmente porque estão vendo. Elas percebem pelo cheiro. Então o que ele fez? Ele, nessa experiência, ele fez uma experiência macabra. Ele pegou besuntou um arroz, um grãozinho de arroz, e jogou dentro do formigueiro, com o ácido oleico fabricado em laboratório. Quando ele jogou aquele grão de arroz besuntado com ácido oleico, as formigas que estavam ali, todas pararam. Havia alguém morto, uma formiga estava morta ali. O formigueiro todo parou. Pegou aquele grão de arroz besuntado com ácido oleico e jogou lá fora, para fora do formigueiro, jogou lá no cemitério. Aí o biólogo, pensando naquilo, ele fez uma outra experiência. Ele pegou uma formiga viva e besuntou com ácido oleico, aquilo que ele fabricou lá no seu recinto de trabalho.
Ele pegou, besuntou aquela formiga viva e jogou dentro do formigueiro. O que aconteceu? O formigueiro parou. Há uma formiga morta. Enquanto ela mexia as perninhas, ela estava ali caminhando de um lado para o outro, estava viva. Mas as formigas não perceberam que ela estava viva porque ela tinha um cheiro de quem estava morto. Então pegaram aquela formiguinha viva, esperneando e gritando assim: formiguês, eu estou viva, me deixa aqui. Não me leve para o cemitério, não me leve lá para fora. E a formiguinha lá, eles pegaram aquela formiga gritando para fora do formigueiro e deixaram ela lá no cemitério de formiga. Agora, aquela formiga não podia voltar mais ao formigueiro, enquanto aquele cheiro não saísse do corpo da formiga. Ela estava lá. Sabe que eu quero começar aqui, falar para você sobre o louvor? O pecado fez isso comigo, o pecado fez isso com você. Ele nos besuntou com o cheiro. Nós temos uma marca, nós temos um cheiro, alguma coisa em nós ficou impregnada. O pecado fez isso comigo, fez isso com você. E sabe, foi preciso Deus, o Pai eterno, pegar Jesus, enviar essa terra e através do sangue dele, limpar a minha vida e limpar a sua vida e limpar-nos de todo o cheiro de pecado. Quando eu reconheço isso, quando eu vejo isto, quando eu disse lá na primeira, gente, nós éramos para estar jogado na lata de lixo uma hora dessa. Aí eu estou aqui, né? Você está aqui, nós estamos aqui alegres, contentes, felizes, porque Jesus passou o sangue dele em nós e nós estamos felizes para a glória do nome dele. Quando eu percebo isso, o que eu vou fazer? Louvar a Deus pela grandeza dele na minha vida. Louvor. O que é louvor? Eu quero perguntar a vocês aqui, louvor e adoração, tem diferença? Tem? Quem falou que tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Essa vai ser mais rápida, mas eu preciso que vocês me ajudem. Louvor e adoração, tem diferença? Diminuiu. Tem ou não? Levanta a mão. Tem? Gente, tem? Agora o louvor, ele leva a adoração. São duas coisas que caminham juntinho. Quando você começa a louvar, você vai sistematicamente ser levado a uma adoração com Deus. Mas o caminho é adoração. Tem que ir, tem que louvar, tem que louvar. Na Bíblia, nós encontramos algumas palavras: louvar, cantar, dançar, exaltar. Tudo isso nós encontramos para o significado de louvar. As palavras etimológicas, raízes etimológicas das palavras são diferentes. Nós encontramos 7 palavras hebraicas que têm o significado do louvor. 7 palavras. Mas eu não tenho tempo, nem assim quero falar aqui das 7. Mas um dos significados me chamou muita atenção pelo que nós queremos entender qual é o perfeito louvor. Qual é o perfeito louvor? Como procede o perfeito louvor de dentro do nosso ser? Como? Como louvar perfeitamente? Como eu entender que Deus recebeu o meu louvor? Então, a palavra que eu quero aqui, bem rapidamente, por causa do nosso tempo, 5 horas estou passando o microfone ao pastor, a palavra é halal. As pessoas que rendem ao Senhor em louvor e adoração, elas liberam gloriosa presença de Deus, mesmo que estejam passando por situações difíceis, mesmo que estejam passando por piores situações, há poder no louvor. Halal, no hebraico, significa celebrar com palavras, falar de forma entusiasmada de algo ou de alguém.
O gozo interior deve expressar-se exteriormente. É aí que nós vamos ver a diferença de adoração e louvor. A adoração, eu me curvo. E eu fico eu e Deus. Eu posso ficar calado. Eu posso adorar ao Senhor com meu coração contrito. Eu posso receber a presença de Deus. Eu vou adorando ao Senhor o meu interior. O louvor não. O louvor, ele precisa ser exteriorizado. Você precisa falar a Ele para que o autor, o Deus, a quem você está dirigindo o louvor, ele possa entender, e as pessoas que estão ao seu redor vai entender que você está louvando a Deus. Você vai dizer a Deus, Deus, o louvor é aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fez. Adoração é aquilo que Deus é. Aquilo que Deus é. O louvor é aquilo que Deus fez e faz. Então essas são as diferenças. E quando eu começo a elevar a Deus um louvor, eu vou começando a enaltecer a Deus. Eu vou começando a elogiar a Deus. E isso de forma audível, de forma extrovertida e de forma visível. As pessoas vão ver e vão dizer, sem engrandecimento daquele que está louvando. Mas há uma necessidade disso ser audível, de você poder dizer, louvar-te-ei, ó Deus, durante toda a minha vida, porque tu tens sido o meu alto refúgio. Ó Deus, como é grande Deus, como o Senhor é grande. Eu te louvo, Deus. Te louvo porque eu não era nada. Eu te louvo, Deus, porque eu não merecia tão grande amor. Mas o Senhor, através da grandeza e soberania, me chamou para hoje poder ser chamado teu filho, Deus. Eu canto o teu nome, porque o teu nome é bondoso. Você vai começar a expressar louvor. Você vai exprimir de dentro do seu ser toda a verdade. Sabe? Aquilo que você fala assim ao pastor Jorge. Tudo aquilo que você quer elogiar, e você é sincero e você fala, pastor Jorge é isto, aquilo, é aquilo e aquilo outro. O meu filho é, a minha filha é, você fala sem ressentimento. E é exatamente isto que nós, quando começamos a louvar, nós falamos com o Senhor. O louvor, ele procede assim, ó Deus, eu te louvo, eu te invoco o teu nome, eu faço conhecido o teu nome em todos os lugares, eu canto, salmodio-te, porque tu és o Deus eterno. Como diz o rei Ezequias, ó Deus, tu és o único que habita com os anjos. Ó Deus, tu criou os céus, tu criou a terra. Isto é louvor. E quando você começa a louvar de forma extrovertida, audível e visível, aí de forma sistematicamente, você começa a entrar numa adoração com Deus e a presença de Deus vem sobre a sua vida. Quantas pessoas saem do culto e falam assim, o culto hoje não estava bom, o culto hoje estava isso, estava aquilo. Para ele entender, essa pessoa, que a primeira coisa, o culto não é para ele, o culto é para Deus. E o culto começa com seu louvor. Por que que tem pessoas que entram na igreja e enquanto o ciclano achou que o culto foi fraco, o culto foi frio, o outro lá saiu abençoado, porque o culto todo ele estava ali. Ó Deus, tu és grande, onipotente, Deus. Tu és soberano, Deus. Deus, obrigado porque eu estou aqui nesta noite, Deus. Ó Deus, eu posso ver as montanhas, eu posso ver os vales, Deus. Ah, Deus, eles são tão altos, mas mais alto é a tua presença neste lugar, Deus. E ele vai adorando, ele vai louvando, e de repente ele entra numa adoração, e ele diz assim quando sai aos átrios, hoje eu tive a visitação do meu Deus, porque eu adorei através do meu louvor. A igreja do Senhor, ela precisa entender
de uma vez por todas, que nós precisamos, quando iniciarmos o nosso culto, ou qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos louvar a Deus. Louvar a Deus. Magnificar a Deus. Elogiar a Deus. Louvar é isto. Halal, celebrar com palavras. Falar com alegria de algo ou de alguém. A quem mais nós vamos falar dessa forma? Para Deus, o nosso Senhor, aquele que nos amou. Quando exaltamos o Senhor e celebramos a sua vitória na cruz, Jesus só foi para a cruz por causa de mim. Só foi para a cruz por causa de nós. Não tinha uma outra razão para Jesus ir para a cruz, não. E quando você começa a encher o seu íntimo desse entendimento, você vai começar a louvar Jesus pelos atos dele na cruz do Calvário. Nós precisamos ter entendimento. Para louvar a Deus precisa ter entendimento. É tantas músicas lindas de louvor, mas as pessoas que cantam nem sabem o significado. Nem sabem o significado. Vai cantando, vai louvando, vai cantando. Mas o louvor, aí nós já estamos falando pelo momento de liturgia mesmo, de louvor. Mesmo aquele momento, quando as músicas tocarem a sua vida, você pode reconhecer a grandeza de Deus enquanto as pessoas cantam. E você começar a louvar o nosso Deus. Quando uma das coisas porque devemos louvar a Deus é saber que o diabo está derrotado. Satanás odeia Deus e por isso uma das coisas que ele faz é tirar a alegria, tirar a paz que há dentro de nós. Parece ser difícil louvar a Deus quando não há paz. Parece ser difícil louvar a Deus quando estamos em conflito ou estamos cheio de aflições, sim ou não? Parece ser difícil. É tão bom louvar a Deus quando a porta de emprego se abriu, eu estou empregado. Quando eu abro a despensa da minha casa, não lhe falta nada. Quando não há enfermidade, quando tudo está calmo, quando há bonança, quando a tempestade já se foi, quando o dilúvio já se foi, quando não tem mais nada. Sinceramente, nós sentimos muito mais tranquilidade em louvar a Deus, não é verdade? Mas o texto bíblico que nós lemos aqui, nós vamos mostrar uma situação totalmente diferente, para nós vermos que nosso louvor precisa passar os portais da facilidade em louvar a Deus. É quando as portas estão fechadas, é quando as coisas estão indo de mal a pior, é quando nós olhamos e parece que não há uma luz no final do túnel. E eu tenho que olhar para os céus e falar: Deus, Tu és o Senhor da minha vida, Deus. Oh Deus, bendito seja o nome do Senhor, que aprove maravilhosamente comigo, Deus. Oh queridos, Salmo 66, ele nos exorta a expressarmos o eterno louvor a Deus. Salmo 69, louvarei com cânticos o nome de Deus e vou exaltar com ação de graças. Se nós, em vez de louvarmos a Deus, no momento difícil, nós vamos ficar murmurando, criticando, queixando, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão crer no Deus que eu creio. Fica difícil. Mas que Deus é esse do irmão Edinho? Que Deus é esse do pastor Edinho? Todas as vezes que ele senta aqui comigo, ele tem que falar que a situação está ruim. Ele tem que falar que as coisas estão indo muito mal. Ele tem que reclamar dos filhos. Ele tem que reclamar do governo. Ele tem que reclamar de tudo. Quando é à noite, está lá carregando Bíblia, falando que Deus é grande, que Deus é o Deus do universo. Sim, senhores. Mas só sabe murmurar, só sabe reclamar. Só sabe reclamar da vida difícil. Entenda que nós precisamos parar de queixar e falar que Deus é bom, fiel e verdadeiro. Isso é louvor. Isso é louvor que agrada a Deus. O louvor não é um emocionalismo. Não é emocionalismo, mas o louvor, ele é emocional.
Sabe por quê? Vai depender também das nossas emoções, como estão as nossas emoções. O texto que nós lemos vai falar de 2 homens que estavam presos. E vocês percebam como estava o emocional daqueles homens, lá no fundo da cadeia. Mas antes, porém, o verdadeiro louvor é diferente de emocionalismo. Nós devemos louvar a Deus com entusiasmo, mesmo que não há esse desejo. O louvor não é um emocionalismo. Convém louvar a Deus de maneira emocional, sem deixar que o emocionalismo se ocupe o primeiro lugar. Deus criou o sentimento e as emoções. E o louvor é o jeito mais nobre de poder expressar. E muitas das vezes a melhor forma de expressar o louvor é estar em pé. Enquanto louvamos ao Senhor. Quando ficamos em pé, quantas das vezes meus filhos, porta fechada, meus filhos abrem ali a porta do meu quarto e às vezes eu estou em pé, com as mãos levantadas e agradecendo a Deus. Quanto? Eu particularmente gosto muito, principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu gosto de entender e compreender que se eu fizer um louvor a Deus, eu sei que Deus vai receber aquele louvor do estado que estiver o meu emocional, a minha alma, o meu coração. Tem que ser verdadeiro. Quantas das vezes as nossas esperanças se esvaem, mas naquele momento é cobrado a mim que eu louve a Deus, que eu exalte o nome de Deus. É preciso estarmos concentrados, porque às vezes muitas pessoas perdem o momento do louvor, que a mente dele vai para outros lugares, sendo que para louvar a Deus nós temos que estar focados, concentrados. É preciso estar concentrado para nós dirigir a um elogio, a uma gratidão a alguém. Já pensou o Narciso? Eu e ele conversando, e ele elogiando, falando algumas coisas para mim, e de repente eu, celular, ou eu voltado a outras coisas, eu não estou nem entendendo, não estou nem ligado ao que ele está falando a mim. Com Deus é dessa forma. O louvor a Deus, ele deve ser perfeito, canalizado, focado, centralizado. As experiências amargas podem nos tirar a alegria, podem nos tirar a felicidade, podem tirar-nos o entusiasmo. E uma das maravilhas de Deus para nós é que esta alegria pode ser encontrada no louvor e na palavra de Deus que alimenta a nossa fé. O texto que nós lemos, Atos capítulo 16, versículo 25, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vocês podem imaginar como estavam Paulo e Silas na cadeia? Estavam, no sentido mais literal da palavra, estavam felizes em estar ali? Não estavam. Paulo e Silas estavam presos. Paulo e Silas estavam com as costas sangrando. Porque quando acusaram ele de ser perturbador da cidade, porque levaram uma palavra, e essa palavra veio de encontro àquela cidade que estava agindo impiamente, eles foram lá e falaram que aqueles dois estavam perturbando a cidade. Então, as autoridades pegaram Paulo e Silas, diz o texto sagrado, que açoitaram, machucaram, feriram as costas de Paulo e Silas e colocaram ele no fundo da cadeia. Mas diz o texto também que lá no fundo da cadeia eles estavam algemados, estavam presos a algemas, estavam presos ao tronco. Tronco, vocês já viram retratado em filmes, talvez em quadro, em algum lugar vocês já viram o tronco. Era aquela que tem uma madeira e eles colocam o pé lá e depois tranca e a pessoa fica com o pé preso ao meio um tronco. Ou enfiam a cabeça e passa e ele fica dessa forma. Existia vários tipos de tortura dentro da prisão. Esse era um tipo de tortura que Paulo e Silas estavam presos a troncos, algemas e corrente nos pés e mãos, como se fossem os piores homens daquela cidade.
estavam ali, mas o texto diz que era meia-noite, e à meia-noite só há trevas do outro lado, só há noite, só há escuridão. Paulo e Silas, meia-noite na prisão, estavam sangrados, sentindo dores horríveis, tudo estava escuro, o futuro não era promissor para aqueles homens, mas mesmo assim, diz o texto que nós lemos, que eles cantavam louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Gente, não é fácil. Não é fácil. Eu faço uma pergunta para vocês aqui. É possível cantar quando tudo está escuro e a dor bate no coração? É possível? É possível. É possível. É difícil? É uma outra pergunta. Né, querido? É difícil. Mas há possibilidade de cantar a Deus quando as portas estão fechadas. Há possibilidade. E eu tenho que encontrar em Deus o Espírito Santo para que eu possa cantar Ele quando há dor e quando há ferida no coração. Paulo e Silas são grandes exemplos. Arrasado pela vida e pelas circunstâncias, você pode cantar louvores. Porque diante de tristezas, uns cantam e outros procuram o suicídio. Outros procuram morrer, como aquele moço evangelista queria morrer, acabar com a sua vida. Por quê? Quando Jesus habita no coração de uma pessoa, ele se torna consciente de que tudo aquilo que acontece, tudo, é para o bem daqueles que amam o Senhor. Vai ter alguma coisa depois daquela tempestade vai acontecer. O sol vai voltar a brilhar. A dor não é infinita. Esses dois discípulos chegam a Filipos com uma mensagem nova. As pessoas tremeram, rejeitaram, não querem, não queremos. E aqueles homens então prenderam Paulo e Silas, e eles agora estavam ali. E em vez de estar murmurando, eu sou de Deus, Jesus me... Paulo poderia falar assim, poxa vida, uma hora dessa eu estava matando os cristãos, eu fazia tanta atrocidade, eu matava, eu mandava matar, eu tinha autoridade, agora que eu estou falando do Evangelho, agora que eu estou pregando o Evangelho, olha onde eu estou. Cadê Jesus? Sim ou não? Paulo tinha todos os motivos para poder reclamar e criticar. Mas diz o texto que ele e Silas, lá no fundo da cadeia, parece que era como se fosse, vamos olhar aqui, e cadeias de um lado e do outro, a deles era a última. E diz o texto bíblico que eles cantavam e oravam louvores a Deus, e os outros presos que estavam lá, faziam o quê? Ouviam, escutavam. Por isso o louvor a Deus é necessário, principalmente, irmãos, queridos, principalmente no momento mais difícil da nossa vida. Louve a Deus pelo Deus que Ele é na sua vida. Louve, louve. Se você não conseguir louvar a Deus, você não vai conseguir adorar a Ele como Deus que Ele é. Tudo começa pelo louvor, pela certeza, ó Deus. Obrigado, Senhor. Está muito difícil, Deus. Mas Tu é o Deus de Israel. Tu é o Deus da minha vida. Ó Deus, sabe? Tem problema não, Senhor. O Senhor que me deu no passado, o Senhor tem poder para me dar novamente agora, Deus. O Senhor é Deus de ontem, é Deus de hoje. Eu acredito, Senhor, que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé no Senhor, a Tua palavra diz que eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas em Ti, porque o Senhor me fortalece, Deus. A Tua palavra diz assim, Deus, para mim não temer, mas para mim crer somente no Senhor. E você vai começar a louvar a Ele. E sabe, muitas das vezes nós louvamos em meio aos nossos familiares.
Quando as coisas estão ruins na nossa vida, as primeiras pessoas que sabem que você perdeu o emprego, as primeiras pessoas que sabem que a enfermidade veio sobre a sua vida, que você está enfrentando um câncer, que você está enfrentando uma enfermidade incurável, é as pessoas de dentro de casa. Mas naquele momento a gente precisa tirar força aonde nós pensávamos não encontrar e começar a dizer: Deus, Tu és tremendo, Deus. Tu abriu o mar para o povo de Israel passar. Se o Senhor não fosse Deus, aquele povo morreria na mão de Faraó. Você vai começar a expressar a grandeza de Deus, vai começar a expressar tudo o que Ele fez. Os salmos, eles são cheios de cânticos, cheios de louvores, onde os autores, os salmistas, reconheciam a grandeza de Deus. E vocês podem perceber que a maioria dos salmos, eles começam assim: ó Deus, atende a minha oração, por causa da sua fidelidade, por causa da sua justiça. E ele vai começando: os meus inimigos estão me torturando, os meus inimigos querem me ver, os meus pés, eles estão armando armadilhas para me pegarem. Ó Deus, eu tenho chorado, as minhas noites são noites que parece que há um rio de lágrimas quando eu choro diante de Ti. E ele começa a expressar os seus problemas, começa a expressar, aí ele vem e começa: Deus, mas bendito seja o Teu nome, maravilhoso seja o Teu nome. Ele vai começando a entrar em louvor com Deus, e os últimos versículos dos salmos sempre são de louvor e adoração a Deus. É isso que nós precisamos aprender. Sabe por quê? Todas as vezes que as dificuldades vieram na minha vida, quando eu reclamava, não melhorava nada, 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 nada. Nunca melhorou nada enquanto eu reclamei, enquanto eu murmurei, enquanto eu chorei, enquanto eu lamentei. Sempre foi assim. Mas quando eu aprendi que eu deveria louvar, tirar forças. Se Ele fala que é para louvar, ó Deus, eu vou louvar. E Ele vai perceber a verdade dentro do meu coração, porque na hora do louvor, você fala todas as verdades possíveis para Deus. E entra com Deus em louvor, e você vai começar a adorá-lo a Ele, e Ele virá com a presença gloriosa sobre a sua vida. Deus ouviu e presenciou o clamor e louvor de Paulo e Silas. E naquela meia-noite atormentada em seu maravilhoso amor, Deus permitiu que um terremoto sacudisse aquela cadeia. E quando o terremoto sacudiu aquelas cadeias, os alicerces daquela prisão, eles foram quebradas as algemas, os pés que estavam presos ao tronco, tudo foi destruído, tudo, por causa do louvor e da oração que eles faziam de forma audível ali naquele lugar. Aprenda nessa tarde que apesar das circunstâncias eu tenho que louvar. Apesar da dor. Se eu louvar, eu vou ver a mão de Deus estendida sobre a minha vida. Eu preciso louvar. Não adianta você falar: eu vou adorar a Deus, adorar com o coração fechado, reclamando porque você não louvou. Você tem que louvar para passar pelo caminho da adoração. Então aprenda a louvar para você ser um verdadeiro adorador. Para que seu louvor seja perfeito. Para que sua adoração seja perfeita. Entregue, fala com Deus. Fala toda a verdade. Reconheça que Deus é o Senhor. Reconheça que Deus é o Senhor. Para concluir, talvez você esteja passando pela meia-noite da sua vida. Talvez você esteja passando pela meia-noite. Quantas meia-noites eu já passei? Misericórdia. Meias-noites terríveis. Sabe, tem hora aquelas que você pensa que nem vai dar conta de atravessar o vale escuro. Daquelas que você pensa que está sozinho, Narciso. Sozinho. É dor, frustração, decepção, feridas. Parece que você não vai atravessar sozinho. Mas eu sou chamado a louvar a Deus, que eu falo que eu sirvo.
e com o coração ferido, machucado, eu começo a louvar este Deus. Agradecido pela salvação, primeiramente pela salvação. Porque quem sou eu? Quem sou eu? Deus olha do céu, não tinha ninguém salvo, todo mundo condenado. Ele envia Jesus e me encontra, me atrai o seu amor. E hoje eu sou salvo pela graça do Senhor. Você é salvo pela graça do Senhor. Começa a louvar por aí. Começa a louvar. Começa a entender o mistério do louvor através da salvação plena do Senhor na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Talvez você está passando pela meia-noite da sua vida. Está de forma simbólica. Está com as costas sangrando. Está ferido. Você não está aguentando mais nada. Você já não suporta muitas coisas. Talvez você ouviu do seu cônjuge: vai embora. Eu não te amo mais. Eu não te quero mais. Talvez a meia-noite da sua vida. Talvez um filho que você projetou tantos projetos, tantos planos. Você projetou tantas coisas lindas para o seu filho. E hoje ele está atrás das grades. Hoje ele está metido às drogas. Qual é a meia-noite que você está enfrentando? Qual é a meia-noite? Eu não sei qual é. Talvez muitos de nós aqui também não sabemos. Mas eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Louve a Deus em qualquer circunstância. Tire forças aonde não há forças. E louve a Deus, louve. Diga para Ele quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. Diga para Deus. Tire forças. Sabe? Os maiores louvores que Deus recebe é das pessoas que estão sofrendo, daqueles que estão feridos, daqueles que de uma certa forma estão aprisionados e machucados. Talvez você seja alguém aqui nessa tarde que tem derramado lágrimas, que está com um parente no hospital, que tem um ser amado condenado à morte. Talvez tenha alguém aqui nessa tarde que está passando pela meia-noite da vida e que está muito difícil, as provações estão sendo difíceis demais, está numa situação financeira ruim. Talvez você está vivendo a meia-noite de sua vida. Louve o nome de Deus, cante com alegria, clame a Deus na sua angústia, e Ele vai te ouvir, assim como ouviu a oração de Paulo e Silas. Curve a sua cabeça nesse instante. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse instante. O texto diz que foi perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor. E os outros presos escutavam. Deixa eu te falar. Com a cabeça curvada, o silêncio noturno foi cortado por um suave cicio de oração. Os únicos instrumentos que acompanhavam o louvor dos acorrentados eram os grilhões que estavam ali no tornozelo e nas mãos. Mas na tormenta, Paulo e Silas louvavam. Na angústia, suplicavam. A dor foi vencida pela oração e pelo louvor. A tristeza renegada pelo louvor a Deus. Renegue a tristeza que está no seu coração. Não aceite, renega a dor. Renega pelo louvor. Faça de tudo para louvar a Deus. Pelo menos 5 minutos diários da sua vida. E durante o final do mês, se as coisas não mudarem na sua vida, não há como. Porque somente os que descobriram o poder da oração e do louvor são capazes de adorar a Deus no centro do furacão. São capazes de adorar a Deus na crise. Você não pode adorar a Deus na crise, no furacão, na dor, se primeiro você não fizer louvor a Ele. O turbilhão era apenas mais um ritmo para compor os mais melodiosos versos. Eu quero dizer para você, o salmista falava assim: eu andava no meio da angústia. Ah, Senhor, Tu vai me vivificar. E no Salmo 96 ele diz que assim ocorreu. O Deus que ouviu o apóstolo na prisão é o mesmo Deus que ouviu o salmista. É o mesmo Deus que ouve o meu louvor, ouve o seu louvor hoje. E você pode ser um adorador, para que seu louvor, para que sua adoração seja perfeita, para que seu louvor seja um louvor que Deus possa receber. Deixe que os cárceres se estremeçam. Deixa que as algemas se quebrem diante da majestosa presença de Deus. Eu só tenho condições de chamar a presença de Deus, os momentos de dor da minha vida,
quando eu louvo, quando eu adoro. E quando eu faço isto, eu atraio a presença de Deus. E atraindo a presença de Deus, eu vou ver Deus solucionando, Deus me abençoando e Deus estendendo as tuas mãos. Oh Deus, você pode orar comigo. Você pode orar uma oração de louvor a Deus. Você pode, nesse instante, falar assim: ó Deus, quão distante eu estive de louvar a Ti, quão distante. As minhas dores, as minhas dificuldades foram tão grandes que eu fiquei tão distante. Então, fala com Deus: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, ó Senhor. Eu me alegro e exultarei. Vou cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Vive o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor, que é a minha rocha. Exaltado sejas tu, ó Deus, da minha salvação. Exaltado seja tu, Senhor, na tua força. Então eu vou cantar e vou louvar o teu poder. Seja engrandecido, ó Senhor, o Senhor que se deleita na prosperidade do teu filho. Então a minha língua vai falar da tua justiça e do teu poder e do teu louvor o dia todo. Grande és tu, Senhor, e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, no seu santo nome. Como é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra, meu Pai. Grande é o nome do Senhor. O seu nome é maior do que os montes, maior do que os vales. Ó Deus, de retidão está cheia a tua mão, porque tu és o meu Deus, tu és o nosso Deus para todo sempre. Tu serás o nosso guia até a morte, Deus. Ó Deus, tu que ouves a oração, a ti virá todas as pessoas, todos os povos. Diz a tua palavra que bem-aventurado é aquele a quem tu escolhe, a quem tu fazes a chegar a ti para habitar nos teus atos. Ó Deus, nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa no teu santo templo. Eu te invoco, porque o Senhor é digno de louvor. O Senhor é digno do meu louvor. O Senhor é digno. O Senhor é digno do meu louvor. O Senhor é digno do nosso louvor. Digno. Digno. Não dou a outro. Não dou a outrem. O meu louvor é para ti. O nosso louvor é para ti. Porque tu mereces, Deus. Tu és único, tu és singular. Oh Deus, magnificado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome. Oh Deus, tu és santo e está entronizado sobre os louvores da tua casa nesta tarde. Tu és santo e está entronizado, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas, pela vida do pastor desta igreja, pela vida daqueles que são coordenadores deste evento, meu Pai. Oh Deus, é certo de que nós saímos daqui nesta tarde melhor do que chegamos aqui, Senhor, porque a tua palavra me traz conhecimento, a tua palavra me traz entendimento. Então, meu Deus, a minha oração para esses teus filhos nessa tarde é que dá uma orientação a eles nos momentos difíceis para te louvar. Dá a eles uma direção, Deus. Porque com a sinceridade do nosso coração, com toda a sinceridade da nossa alma, sem máscara, eu posso afirmar, meu Deus, que louvar a ti em meio à tempestade é muito difícil, Deus. Louvar a ti, Senhor, em meio à dor. Louvar a ti, Senhor, enquanto, Pai querido, a vida me leva a caminhar cabisbaixo, é muito difícil. Mas eu lhe peço que o teu Espírito Santo, Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de todo entendimento e toda graça, esteja repousando aqui sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada jovem, sobre cada moça, sobre cada moço.
O Espírito Santo do Senhor, que é a força da nossa salvação, que é a força da nossa vida, esteja aqui agora, meu Pai, ajudando o teu filho a louvar a ti em qualquer circunstância, Deus. Em qualquer circunstância, Deus. Quando eu pensar que não vai dar, quando eu pensar em murmurar, quando eu pensar em reclamar, quando eu pensar em fazer o meu queixume diante de ti, que eu possa primeiro, meu Pai, entoar louvores a ti, porque tu és o único Deus, o que criou os céus, o que criou a terra, o Deus que passa os seus olhos sobre aqueles que o coração é perfeito nele. Abençoa a tua casa, meu Pai, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, queridos. E que o Senhor, cada manhã, renova em ti a certeza de que nós precisamos louvar a Deus em qualquer circunstância. Posso cantar só isso? Tem alguém para tocar uma música aqui? Eu quero cantar apenas um corinho aqui com vocês. São 5 horas e eu já estarei entregando. Só quero cantar um corinho aqui. Sou cantor não, viu? Eu gosto de cantar, mas de vez em quando a gente... Como diz o pastor, tem 2 notas que eu conheço claramente. Faz dó. Então me ajude a cantar, viu? Tudo, Cristo. Tudo, Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Que o Senhor nosso Deus esteja nesses últimos dias da igreja. Eu sou um pregador que prego sempre e quando eu posso que Jesus está voltando para buscar essa igreja. Essa esperança eu não deixo emudecer, porque o dia que essa bendita esperança sair do meu ser, eu não sei, porque eu aguardo a volta de Jesus todos os dias. Então, continue, Deus lhe abençoando, Deus lhe fazendo grande, como adorador, aquele que louva, em nome de Jesus. Narciso, muito obrigado, Deus abençoe. Transmite nosso agradecimento ao pastor amado. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé, pastor Lucas.